Em que momento nós deixamos de viver para começar a nos observar vivendo? Muito prazer, meu nome é Moisés Origo. Nesse canal eu falo sobre criação de conteúdo nas redes sociais e posicionamento de marca no mundo digital. E esse vai ser mais um vídeo. Eu acho que eu vou criar uma série, uma playlist de comportamento do público, né? Comportamento de quem consome os conteúdos da internet. Talvez a internet, não sei se você já parou para pensar nisso, mas talvez a internet tenha provocado uma mudança muito mais profunda do que a gente pensa. Ela não tem feito apenas com que nós mostrássemos mais a nossa vida, com que nós nos mostrássemos mais, nos expuséssemos, nos tornasse mais expostos online, nas redes sociais, mas para além disso, ela fez com que, mesmo quando a gente não está online, a gente fica se perguntando como o outro está vendo a gente, sabe? Eu acho que a gente sempre teve isso, mas eu sinto que hoje está cada vez mais forte. Perceba quantas vezes você já se perguntou, quando você está com alguém por perto, se você está bem apresentável, se você não está assanhado, se a sua roupa está combinando, se está legal, se você está falando bem, se você falou alguma bobeira, alguma besteirinha. E a maioria dessas perguntas a gente faz, nós nos fazemos, quando não tem nem ninguém prestando atenção. Mas a gente pensa que tem, a gente, na cabeça da gente, a gente tem a plateia ali observando, torcendo pra gente errar. E aí a gente fica sempre se policiando, sabe? Como que eu devo me comportar, como que eu devo andar, o que que eu devo falar, como que eu devo me apresentar. Durante milhares de anos, o ser humano, né, as pessoas se reuniam em comunidades, em pequenas vilas. Então, durante muito tempo, a nossa reputação, a nossa imagem, ela dependia de pessoas ali, que ficam ali ao redor da gente. Família, parentes ou pessoas do mesmo ciclo de convivência, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, se você postar alguma coisa na internet, você está exposto e sujeito a N julgamentos, a diferentes opiniões. E isso meio que criou um gatilho novo na cabeça da gente. E mesmo quando a gente não tem nenhum comentário, nenhuma reação negativa, a gente começa a se perguntar, a gente começa a se autoavaliar. Ou então a gente começa a esperar uma avaliação positiva do público, o que meio que está no mesmo lance ali de exposição. A internet ela ampliou o grau de exposição que a gente tem hoje e talvez o efeito que provoque nas pessoas seja meio que inverso. Em algumas pessoas, claro, né? Porque todo mundo é diferente um do outro. Mas assim, falando no macro, eu acho que ela amplificou também a autoconsciência da gente. De novo, depende da pessoa. Eu tô criando no Threads e aí em 3, 4 dias, eu saí de 2.000 visualizações. Os seguidores não aumentou, tá? Só as visualizações. Eu saí de 2.000 visualizações para 51.000 visualizações. E aí, do nada, do absoluto nada, o primeiro hater veio. Assim, o primeiro hater veio com 50.000 visualizações, então tô aí razoável. Mas assim, foi pouco tempo, né? Uma semana mais ou menos. E aí ele falou, eu nem lembro qual foi o conteúdo, mas ele falou assim: ai, forçando demais só pra ter atenção. Que patético. Ele falou mais ou menos assim. Eu não lembro muito bem porque eu entrei no. Eu tava muito. Eu fiquei muito assim, não é possível, a pessoa nem me conhece, não sei o quê. A gente fica, né, ferida, ainda mais a gente que não tá acostumado com a exposição. E aí eu entrei no perfil dele e era ele, tipo, se doendo porque tinha outras pessoas atacando ele. Era tipo ele se colocando no lugar de, vale, eu nem falei isso, não sei o quê. Então eu percebi que aquele era um comportamento dele. Era um comportamento padrão dele. Ele ia nos perfis maiores, que tinham mais visualizações, e comentava alguma coisa para gerar ataque, e aí a pessoa começava a atacar ele, porque, né? E aí ele ficava se defendendo. Então, assim, é o conteúdo dele. Conteúdo tosco, né? E sem sentido, mas fazer o quê? E aí o que foi que eu fiz? Eu só ocultei, né? Porque no Threads não dá pra excluir. Eu ocultei o comentário e eu bloqueei, porque eu não quero que esse tipo de pessoa fique tendo acesso ao meu conteúdo, sabe? Pessoas que só tá atrás de visualização e que não é nem isso. Tipo, se você quiser visualização, ok, mas faça de uma maneira legal, sabe? Sem atacar ninguém. Então, assim, ele queria uma visualização atacando o meu perfil, e aí eu só
Nem comentei nem nada, não dei engajamento. Voltando um pouco ao assunto, gente, eu tô tentando gravar esse vídeo, mas os cachorros não calam a boca, eles ficam latindo como um mosca aqui na rua. Então, eu vou gravar e vocês vão ouvir de fundo aí a trilha sonora dos cachorros latindo com as moscas. Voltando um pouco ao assunto, falando da autoconsciência exagerada, né? Que é quando a gente se autocritica muito, se autocensura e pensa que ninguém vai gostar do que a gente vai falar e não sei o que e tal. Porque a gente está muito ali pensando muito, muito ansioso com a questão da autoavaliação negativa. Isso ataca muito nós, como criadores, na questão da criação do conteúdo, porque a gente tem umas ideias legais, só que a gente não posta. A gente até chega a gravar o conteúdo, a gente até chega a escrever o conteúdo, o carrossel, os stories. Eu já arquivei stories. Antes, eu já excluí antes de postar. Eu salvava na galeria e excluía para não postar. Simplesmente porque eu achava que as pessoas não iam gostar do que eu ia falar, sabe? E aí, muitas das vezes, pensando por isso, muitas das vezes, a pessoa que censura, a pessoa que ataca, a primeira pessoa, o primeiro hater, é nós mesmos, se a gente parar pra pensar assim. Porque a gente corta a ideia antes mesmo da ideia vir pro mundo, antes mesmo da gente postar. É, o grau, esse foi o grau que chegou a questão da internet estar expondo as pessoas, sabe? Claro que cada pessoa é uma pessoa, claro que cada experiência é uma experiência, mas estou falando aqui camadas, camadas e mais camadas. Talvez seja por isso que a gente sente muito hoje em dia muito cansaço, a gente sente que a gente não consegue relaxar e desligar a mente, sabe? Porque parece que tem uma câmera, parece que tem um programa aqui atrás da cabeça que não deixa a gente descansar, que tá sempre ligada, aquela câmera ali, aquela live infinita que tá sempre avaliando a gente que você deveria estar produzindo, você deveria estar prospectando, você deveria estar criando mais conteúdo, você deveria estar vendendo mais, rendendo mais, produzindo mais. E aí parece que isso nunca para. Eu já tô chegando num grau de ansiedade, né? Se a gente parar pra pensar. Isso configura um pensamento ansioso, um pensamento acelerado. Se você está sentindo alguma coisa dessa, eu procuro um especialista, tá? Eu só tô conversando aqui, só tô falando. Jogando palavras ao vento. Eu já tive esses sintomas e, claro, que eu procurei um especialista, né? Talvez hoje, olhando por essa perspectiva, claro, não existe uma verdade absoluta, mas talvez hoje o maior efeito da internet na vida da gente não seja o alcance, não seja a viralização, não seja a superprodução de conteúdo, mas sim essa questão permanente que a gente sempre se sente que está sendo observado, ou então que a gente deveria estar performando 24 horas, sabe? Mesmo quando ninguém tá vendo. Às vezes a gente quer performar pra gente mesmo. E isso eu não tinha há um tempo atrás, né? Há alguns anos. Antes do isolamento social aí daquele evento que aconteceu no mundo inteiro. Eu não posso falar aqui. Mas eu acho que isso não existia tanto. Pelo menos se existia, não era tão assim, tão potente, tão forte. E talvez a gente precise nos treinar de novo e nos acostumar e a entender, né? Tudo é questão de costume. Assim como a gente foi consumindo aos poucos a internet, as redes sociais e nós fomos nos condicionando a esse tipo de pensamento acelerado, talvez a maneira da gente retomar a liberdade de não ser observado por nós mesmos, sabe? De só ficar tranquilo, seja a gente condicionar o pensamento ao contrário. Seja nós entendermos que não precisamos performar, sabe? 24 horas e que tá tudo bem você ser você mesmo. É isso. Eu vou acabando esse vídeo por aqui. Me fala o que você achou. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e comentar o que você achou desse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima.